beleza? Como é que são vocês? Tudo bem? Então, hoje nós vamos começar aqui a falar sobre algo muito bacana, muito legal, que a gente vai fazer muita coisa foda aqui na programação. Algo chamado estrutura de seleção, tá? O que é essa estrutura de seleção? Beleza? Uma estrutura de seleção é basicamente um controle para mudar o fluxo de dados. Vamos dinamizar mais isso aqui, tá? É basicamente uma estrutura de seleção, é uma estrutura que, de acordo com algumas validações, vai escolher uma série de dados para executar. Por exemplo, se eu te perguntar aqui, se eu falar aqui, olha, 2 mais 2 é igual a 4 ou não é? Aí teu cérebro vai raciocinar e vai te mandar a resposta. Sim, isso é verdade. Aí, a partir disso, você vai fazer alguma coisa, tá? Você vai falar se é verdade ou outra coisa, tá? Eu sei que tá meio confuso, tá? Mas vai ficar tudo melhor quando eu começar aqui a falar sobre essa estrutura de dados, tá? Essa estrutura de seleção, tá? Beleza, primeiro que a gente vai falar é sobre o if else, tá? O Zé Vitor, ele já manja disso aqui bastante, tá ligado? Ele passou nas férias estudando isso aqui. É muito legal, velho, porque é muito útil, velho. Isso aqui vai ser fundamental pra gente, tá bom? Então, o if else é basicamente o seguinte, ele é uma estrutura de seleção, tá? Que a gente usa para comparações, tá? Para validações, por exemplo, se um valor é maior que o outro, se o valor é igual a outro, se é verdade ou é mentira, tá? E a gente vai trabalhar basicamente isso aqui nessa estrutura de seleção, tá? Por exemplo, a gente vai trabalhar com operadores matemáticos. Operadores, na verdade, lógicos, tá? Matemáticos já foi, lógicos. Esses dois mais vai comparar se este valor é igual a este valor, tá? Se tu colocar só um igual na verdade, tá? Se você colocar só um igual, tá? Ele vai estar falando assim, um igual a 1, tá ligado? Assim como você cria uma variável, int i é igual a 1. Você tá dando um valor. Para comparar, você usa dois iguais e vai estar comparando, tá ligado? Então aqui, ó, no if se isso aqui for verdade, executa isso aqui, ó. O que tiver entre essas chaves, vai executar isso aqui, se isso aqui for verdade. Se não for verdade, a gente executa isso aqui. Então, tecnicamente, vamos criar aqui uma variável int número igual a 2. Se 2 for igual, se número for igual a 1, a gente executa aqui, olha. System.out.println. Sim, é verdade. Tá bom? Se se a variável número for igual a 1, vai executar isso aqui. Caso contrário, a gente vai executar outra coisa, tá? Vamos executar não. É verdade. Tá bom? Agora, se eu for executar, você vai ver aqui, ó, que o resultado vai ser não é verdade. Por quê? Porque o número 2 é igual a 2, não é igual a 1, tá? Então, ele vai fazer a validação. O computador vem aqui e faz assim, ó. Beleza. A variável número aqui é igual a 1. Se for, execute isso aqui. Caso contrário, a gente executa o que tiver aqui, ó. Como não é 1, então a gente vai executar isso aqui. Não é verdade e tá aqui no console, tá? Agora eu vou pegar ali meu miojo rapidão, volto já. Beleza, voltei. Então, vamos continuar aqui, tá? Então, a gente já viu então, eu espero que vocês tenham entendido basicamente como funciona a estrutura de seleção, tá? Vai fazer comparações com operadores lógicos nesse caso, tá? E ele vai tomar um caminho adequado com a comparação, basicamente, tá? Então, aqui no exemplo que eu dei é esse. Se o número for igual a 1, execute isso aqui. Caso contrário, execute isso aqui, tá bom? Aí se a gente colocar, se o número for igual a 2, aí você vai ver que ele vai para a primeira condição, tá? Sim, é verdade. Isso aqui é uma condição. Isso aqui
é outra condição. Basicamente, é caso nenhuma das outras condições for verdade, tá? Beleza, então vamos ver aqui os outros operadores matemáticos. Ou operadores lógicos, desculpa. Se isso aqui é o igual, também tem que ter o diferente. O diferente é dessa forma. Exclamação igual, tá? Ele vai estar falando basicamente o seguinte. Se a variável número for diferente de 2, a gente executa isso aqui. Caso contrário, a gente executa isso aqui. Então, se eu for executar, não é verdade, porque número não é diferente de 2. Número é igual a 2, entendeu? Mas se eu colocar aqui o número, por exemplo, vamos colocar um número bem distante mesmo. Se eu colocar menos esse número aqui, você vai ver que vai para a primeira condição. Sim, é verdade, porque este número aqui é diferente de número 2. Entende? Vamos para outro operador lógico, tá? A gente sabe do maior que, tá? O maior que, se número for maior que 2, tá? Vai dar contrário, porque não é verdade, número não é maior que 2, número é igual a 2. Se número for menor do que 2, tá? Isso aqui a gente aprende na matemática. Não é verdade, porque número não é menor do que 2, número é igual a 2. Se número for maior ou igual a 2, aí sim, meu amigo. Aí vai dar a primeira condição. Sim, é verdade. Essa comparação, se número é maior ou igual a 2, ele vai comparar. É maior? Não. Mas é igual a 2? É igual a 2, então vai para cá. Aí, assim como tem o maior igual a 2, a gente tem o menor igual a 2. Tá bom? Menor igual a 2 vai dar a verdade. Pode não ser menor, mas é igual a 2, tá bom? Eu acho que os operadores lógicos são esses, tá? Para comparação das variáveis do tipo inteiro, string. Também dá para comparar string, tá bom? Dá para comparar todo tipo de variável, tá? Não se prenda a um tipo de variável. Vai testando aí no teu compilador no celular ou no computador. Tá ligado? Só que comparação de string aqui no if não é algo legal, tá bom? Não é algo muito legal porque aí já entra em outro conceito, cara, que pode dar muito erro no teu código, tá bom? Mas enfim, dá pra comparar qualquer tipo de variável, tá bom? String, tá? Deixa eu ver aqui. Aí ó, vai dar erro, porque é dois tipos diferentes, tá? Então é basicamente esses operadores lógicos, tá bom? Aí, então, vamos falar só um pouquinho mais sobre o tipo Boolean, que é o tipo de verdadeiro ou falso. Eu vou usar Boolean vivo, true, tá? Beleza. Aí eu falo assim, ó. Se eu estiver vivo, executo isso aqui. Estou vivo. Caso contrário, a gente executa isso aqui. Morri, tá ligado? Então, se eu executar, estou vivo. Por quê? Porque vivo é true, tá? Você não precisa colocar isso aqui, mas se você quiser, você pode colocar igual a true, tá? Fica de boa, tá? Mas se colocar só vivo, ele vai validar se vivo é true ou false, tá? Porque se vivo for true, ele executa isso aqui. Se vivo for false, ele executa isso aqui. Aí vamos supor, eu morri, tá? Eu tô morto. Vivo igual a false. Eu tô morto, tá? Então se eu executar, morri. Porque vivo agora é igual a false, tá? Então, ele vai perguntar aqui. Vivo é igual a true? Não. Então vem pra cá. Vivo não é igual a true, então a gente executa isso aqui. Eu morri, tá? Se eu não tô vivo, eu morri. Tá? Não tem esse negócio de Zekai aqui não, tá? Vamos parar de assistir anime, tá? Beleza? Vamos ser pessoas normais, tá bom? Então, tá? É basicamente isso que eu queria falar sobre estrutura de seleção. A gente vai ver coisas mais avançadas, tá? Ah, tá. Só mais uma coisa aqui, tá bom? Se você quer ver se for false, a gente usa apenas isso aqui, olha. Porque na comparação lá, a gente usa exclamação e igual. Aqui a gente só usa exclamação. Se tu usar exclamação, ele vai fazer basicamente o seguinte. Ele vai ver o contrário do valor do boolean. Ou seja, se eu coloco exclamação e o boolean
é false, ele vai ver se o boolean é true. E se o boolean é true, ele vai ver se o boolean é false. É basicamente isso. É meio confuso esse negócio aqui, tá? Mas esse ponto de exclamação, ele vai fazer basicamente uma validação com o oposto do valor do boolean. Se o boolean aqui é true, quando tu coloca aqui a exclamação na variável, ele vai verificar se essa variável é false, tá? Se isso aqui for false, ele vai validar se a variável é true, ou seja, ele vai validar com um inverso do valor do boolean, porque o boolean só tem dois valores, que é true ou false. Você não precisa se preocupar com isso aqui. Até agora eu estou usando isso aqui apenas para sistemas de colisão entre as entidades de um jogo, tá? Os inimigos, o player e essas coisas. Então não precisa se preocupar com isso aqui agora, tá bom? É só algo a mais sobre o Boolean, tá? Então é basicamente isso aqui que eu queria passar para vocês sobre estrutura de seleção if else, tá? Tem outras coisinhas que a gente vai ver, como o else if, que é uma comparação a mais, mas isso aqui vocês podem ver no passar do tempo, tá? O if else, o else if, na verdade, é se tu quiser fazer mais uma validação. Aí vai ver. Essa validação, se for mentira, a gente vai para essa. E se for mentira, a gente vai pro else, tá? Então, tem o if, else if e else, tá? Vocês podem pesquisar aí depois, de boa. Mas a gente vai falar mais sobre isso aqui quando a gente fizer um nosso programazinho de perguntas e respostas, ou um nosso programazinho para calcular Bhaskara, essas coisas que a gente vai fazer mais à frente, tá bom? Então é basicamente isso. Até a próxima.